Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele, me rendo. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Agradecemos desde já a sua audiência de todos os sábados. Que Deus recompense a cada um. Bom, o tema de hoje é essencial para esse primeiro mês do ano. Vamos falar sobre procrastinação. Você sabe o que é? Quais são os perigos de adiar a realização de tarefas e planos? Para conversar com a gente sobre esse tema do ponto de vista secular e também espiritual, estamos recebendo aqui dois convidados para lá de especiais. O evangelista André Alencar, pastor local da igreja em Santa Cruz do Capibaribe. A paz do Senhor, evangelista. Pode ser o pastor Samek, uma grande satisfação poder compartilhar desse momento tão especial nesse programa de tanto alcance, tanta relevância no segmento jovem da nossa igreja. Para nós é uma honra. Glória a Deus, amém, pastor. Estamos muito felizes em ter o senhor aqui com a gente hoje. E também acompanhando ele está o jovem Miqueias Gondim, lá da congregação em Fundão, área 2. A paz do Senhor, irmão Miqueias. Paz do Senhor, pastor Samek, irmã Zinate, pastor André, todos que estão aqui. Uma alegria estarmos aqui esta noite. Creio que será uma noite de muito aprendizado da palavra de Deus para todos nós que aqui estamos e aquele que nos acompanha também na sua casa. Amém, glória a Deus. E temos também, pastor, aqui a presença de alguns jovens, né, que estarão prestigiando o programa de hoje. Nós temos a nossa irmã Lídia e a irmã Sara, né, a dupla Sara e Lídia, lá do setor 11, Abreu e Lima. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém. E temos também a presença aqui, né, do tecladista, nosso irmão Gerson Felipe, também lá de Abreu e Lima. Paz do Senhor, irmão Gerson. Paz do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. E olha, você pode acessar agora os nossos canais do YouTube, o IEADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Curta, compartilha e se inscreva nos nossos canais para receber os nossos vídeos em primeira mão. Manda também a sua pergunta ou sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E, inclusive, a gente está recebendo muitos vídeos de jovens e adolescentes cantando. E se você enviou, fica ligadinho, porque daqui a pouco a gente vai passar alguns. Muito bem. Como já foi dito, o tema de hoje é procrastinação. E nós já queremos começar a conversa aqui perguntando ao pastor André. Acreditamos, pastor, que a primeira pergunta, né, para que todos possam entender bem o nosso tema, é o que significa procrastinação? Qual seria a melhor definição e quais as principais áreas que ela pode atingir os jovens? Bom, pastor Samek, apesar do termo não ser tão utilizado no dia a dia, contudo o ato de procrastinar está presente na vida da maioria das pessoas, especialmente nessa fase da adolescência e, lamentavelmente, acaba se estendendo para a juventude e também para a fase adulta. Mas, em termos de definição, procrastinar é o ato de estar sempre adiando compromissos, tarefas, ações, atitudes. Então, é nada mais do que adiar, protelar, deixar para depois aquilo que deveria ser feito no momento adequado. Então, sempre que a gente vai deixando as tarefas, as responsabilidades mais para frente e acaba transformando isso num hábito e se acomoda, nós estamos procrastinando quando permitimos isso acontecer. Amém. E como o senhor disse, pastor, essa é uma palavra que às vezes a gente não ouve com muita frequência, né? Verdade. Então já ficou bem explicado aí para você que quando ouviu procrastinação, o que é isso? O que tem a ver? Do que se trata? Já foi explicado o que é. Amém? E a gente vai aproveitar, irmão Miqueias, de onde o senhor acha que vem, né, esse desejo de deixar tudo para fazer depois, em outro momento? Se nós analisarmos um pouco o nosso contexto enquanto seres humanos,
gente vai perceber de que, prioritariamente, esse desejo de deixar para depois vai muito também do que nós não temos, muitas vezes, objetivos bem estabelecidos. Porque quando temos objetivos estabelecidos e sabemos o valor daquilo que iremos fazer para alcançar aquele objetivo, consequentemente, não iremos procrastinar uma devida atividade, uma função, uma tarefa, porque temos o objetivo a alcançar. Por isso eu digo que, quando nós não temos um objetivo, é muito comum de que nós venhamos a procrastinar uma atividade, uma função, uma tarefa. Isso também vai muito também porque muitas vezes nós até temos o objetivo, mas não sabemos como atingir aquele objetivo. Precisamos muitas vezes de clareza do que precisamos fazer para alcançar esse objetivo. Precisamos primeiro de objetivo e depois de clareza do que precisamos fazer para alcançar esse objetivo. Tendo isso, com certeza, nós não seremos bons procrastinadores. E tem até um exemplo, pastor, estava lembrando agora, um amigo meu, ele estava estudando para um concurso. E eu fui na casa dele, quando eu entrei no quarto dele, ele ligou o notebook dele e o descanso do papel de parede do notebook dele era um contra-cheque com o valor líquido da função que ele queria exercer e estava estudando para se preparar para passar na prova. E o que eu achei interessante, perguntei para ele, por que eu ter contra-cheque esse valor? Era um valor de 5 dígitos. Ele disse, porque isso aí é o meu objetivo. Às vezes eu acordo, não quero estudar, mas quando eu ligo o notebook e olho para lá para o contra-cheque, eu preciso daquele salário e isso me incentiva a não procrastinar, a não deixar para depois os meus estudos. Olha isso. Isso é muito interessante. Ótima dica. Né? É um bom incentivo. Amém. Pastor, podemos dizer então que definir as prioridades nos ajuda a vencer esse sentimento de procrastinação, essa ação? Pastor, ajuda bastante, né? Definir prioridades, definir objetivos, estabelecer metas, ajuda bastante. É parte do processo, mas ainda não é o processo todo para evitar a procrastinação. Concordo muito com o que Miqueias falou, mas o que acontece? Tem pessoas que não têm objetivo definido, não estabelecem propósitos, e há um ditado que diz que não existe vento favorável quando você não sabe onde quer chegar. Então, a definição do propósito, você ter clareza no objetivo que você quer alcançar é importante. Mas tem pessoas que conseguem estabelecer um objetivo, sabem o que precisam fazer para alcançar aquele objetivo, só que tem dificuldade de colocar a mão na massa, dar aquele start. Por exemplo, né, a pessoa sabe que, o exemplo que o Miqueias falou, quer passar num concurso público, alcançar determinado salário, sabe que tem um conteúdo para estudar, sabe que ele vai ter que dominar aquele conteúdo e sabe que ele vai precisar estudar pelo menos uma quantidade de horas por dia. Agora imagina a pessoa que sabe de tudo isso, tem tudo isso claro, acorda de 7 horas, aí pensa, não, mas eu tenho umas meia horinha, aí dorme mais meia hora, soneca. Bota lá o modo soneca no despertador, aí daqui a pouco, não, mais meia horinha, não, vou fazer o seguinte, eu vou dar um saltinho aqui na Netflix, assistir minha série para descansar a mente, aí depois e vai deixando para depois. Perceba que a pessoa tem o objetivo, sabe onde quer chegar, sabe o que precisa ser feito, mas tem dificuldades em tomar iniciativas. E isso pode se aplicar em todas as áreas, né? Quando a gente observa os efeitos negativos da procrastinação, a gente percebe que ele pode afetar em todos os aspectos. Imagine um rapaz que quer casar, ele sabe a jovem, né, com quem ele quer se relacionar, admira, já conhece o caráter, mas quando pensa no momento de conversar com ela, ele diz, não, vou deixar. Aí vai deixando para depois, e o que acontece? Acaba outro, chega na frente dele, toma a iniciativa Corre que ele o risco não tomou, de perder a bênção. e ele perde a bênção, por quê? Porque deixou para depois. Isso é muito comum, né? A falta de iniciativa, mesmo quando você tem o objetivo definido, mas você não arregaça as mangas. E não, é hoje, né? Se fica deixando para depois, acaba chegando outro na frente e vai desfrutar daquilo que a pessoa poderia ter desfrutado e não alcançou porque deixava tudo para depois. Porque botou no modo soneca. Deixou no modo soneca, é verdade. Então, é tão importante planejar
é importante planejar, mas também é muito importante agir. Não Exato. só planejar, não só Uma colocar força de no vontade, papel, né, tem pastor? que agir, né? Verdade. Exatamente. Muito bem. Pastor, nós vamos aproveitar a oportunidade também e aproveitar os jovens que estão nos visitando hoje para estar louvando a Deus. Amém? E você aí de casa, participe também desse momento de louvor. Se você conhece o hino, aproveite também para cantar, convide sua alma, o seu coração para adorar a Deus. Amém. Vamos adorar a Jesus, que Ele é digno de toda adoração. Diga, Senhor, hoje eu me rendo aos teus pés e entrego tudo que há em mim. Amém? Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, mas isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, e hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Diga assim pra Ele: muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração, e hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor.
escapar de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Amém. Glória a Deus. E a gente começa o programa com essa oração, né? Toca-me, Senhor, muda o que há em mim. Amém. Se você chegou agora, no programa de hoje a gente está falando sobre procrastinação. E a próxima pergunta é, a gente sabe que esse problema ele pode causar diversas dificuldades na vida, né? Trazendo turbulências na família, com os pais, problema na escola, com os professores, até mesmo no trabalho com o chefe. E como é que a gente pode levar os jovens que estão nos assistindo a entender que a procrastinação é realmente um problema? Bom, eu acredito que a forma mais eficaz de nós observarmos os efeitos negativos da procrastinação é quando nós pensamos nos resultados. Então, observe o seguinte, normalmente ela começa a trazer problemas já na fase estudantil, vamos dizer assim. A pessoa deixa o dever de casa para depois, as responsabilidades, os trabalhos a serem feitos, isso traz uma consequência, né, reprovação, diminui o desempenho escolar, já traz uma consequência ruim. Mas se esse programa migra para adolescência, para juventude, aí eu citei um exemplo, né, de questão de relacionamento. Eu lembro que quando pensei em casar com a minha esposa, em um momento inicial eu não tinha uma estrutura para iniciar um relacionamento, mas eu pensei, vou pelo menos marcar o terreno, né? Cheguei junto da irmã Kessia e disse assim, olha, eu queria que você soubesse que eu admiro muito você, eu tenho um sentimento por você e tô te falando, no meu pensamento eu dizia, vou logo falar porque se aparecer outro esperto na minha frente... Você já foi se precaver daquela primeira vez. Exatamente, você já sabe que eu tenho interesse em você porque se lá na frente essa amizade se transformar em relacionamento, ela já tinha um foco, já sabia que tinha alguém interessado. Porque eu tinha muito essa preocupação. Não foi fácil fazer isso. Mas eu pensava era na consequência de não tomar uma iniciativa. E aí eu falei, né? Eu já sabia que tinha outros rapazes de olho, então eu disse, não, eu vou ter que me antecipar, eu vou ter que correr o risco de ficar constrangido, mas eu prefiro isso do que saber que eu perdi a oportunidade de casar com uma pessoa maravilhosa porque outra pessoa tomou iniciativa. Se você vai para um ambiente de trabalho, a pessoa que fica deixando tudo para depois, e hoje em dia nas carreiras profissionais se trabalha muito com meta. Isso. Você está no ambiente bancário, tem que bater meta. Se é na parte de vendas, tem que bater. Toda a área profissional tem a ver com isso. Uma cobrança constante, né? Exatamente. Então imagina, você precisa atingir uma meta, não atingiu, isso compromete o desempenho da empresa e às vezes você é o responsável pela empresa, pela instituição não ter atingido aquele desempenho, é lamentável. Pode custar o emprego, né? Pode custar uma carreira. Tem pessoas extremamente inteligentes, extremamente habilidosas, mas não disciplinaram esse aspecto da vida. Vão deixando sempre para depois e na hora de aferir o resultado, né, o que a empresa, o que os gestores vão observar é o seguinte, nós aplicamos esses recursos aqui, investimos isso aqui para atingir esse objetivo. Não atingimos. O que faltou? Foi recurso? Não. Alguém que não cumpriu a tarefa no devido tempo, deixou para depois e às vezes a pessoa acha que tem domínio da situação, vem um imprevisto, no meio de uma pandemia a pessoa nunca sabe quando pode adoecer, comprometeu o tempo, comprometeu o resultado, custou o emprego. E a gente vai olhar na Bíblia, né, citando outras situações, pessoas que pagaram um alto preço por deixarem tudo para depois. Davi era assim, né? A correção dos filhos, o confrontamento, né, dos filhos em situações gravíssimas. Você vai encontrar momentos na vida de Davi como pai em que ele sofre uma tragédia terrível. Eu não falo só
de deixar para depois a correção dos filhos, porque Davi teve uma filha, Tamar, que está lá no capítulo 13 de 2 Samuel, que foi violentada. E o texto dá a entender que o estupro de Tamar ocorreu porque Davi já era um pai ausente, né? Não acompanhava muito de perto os filhos. Então, quando essa tragédia ocorre no ambiente familiar, Tamar fica, me parece que 2 anos sem receber uma visita do pai. Ou seja, Davi nem para chegar lá, minha filha, aconteceu isso. E essa falta de atitude de Davi gerou uma incomodação, uma inquietação muito grande no coração de Absalão. Como que Absalão observa e aguarda que o pai tome a iniciativa de visitar a filha, de consolá-la. E a gente percebe isso, porque mais adiante o filho de Davi, Absalão, ele tem uma filha, e ele coloca o nome da filha Tamar, que há quem diga que seja um reflexo psicológico da revolta que ele tinha pela falta de iniciativa do pai. Como quem diz, a Tamar, que era minha irmã, meu pai não cuidou como deveria. Então, essa minha Tamar, eu vou cuidar, E tanto que o problema de Absalão está muito relacionado com a negligência de Davi, a falta de iniciativa que ele percebia no pai. Então, nós percebemos que as consequências no âmbito familiar para Davi foram gravíssimas. O que eu observo na atitude do Espírito Santo em permitir que esses relatos trágicos na vida de homens de Deus estejam à nossa disposição, é que Deus está falando para a gente o seguinte: olha, esse aqui, no caso Davi, cometeu um erro que causou uma consequência terrível, e vocês, se cometerem os mesmos erros, estão sujeitos às mesmas consequências. Então, qual é o recado que Deus está dando para a gente na palavra? É bom aprender com os próprios erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros. Então, não repetir, né, pastor? Não deixe para depois correções, atitudes, iniciativas, porque isso pode levar a tragédias gravíssimas. E falando aí na área de trabalho, pastor, quantos jovens, né? Não só jovens, mas pessoas em geral que estão perdendo, por exemplo, promoções, né? Porque não estão dando prioridade ao que deve ser dado no trabalho, né? É aquilo que no contexto secular Perdendo chamamos oportunidades. de proatividade, né? Estar sempre engajado, ser prestativo, exercer a sua função de melhor maneira, para que, como consequência disso, você possa ser reconhecido e, como o senhor bem falou, né? Dentro do âmbito secular, lá na frente, ser promovido, estar na melhor posição social. Tudo isso porque a pessoa esforçou-se e também tinha um senso de responsabilidade. Olha aí. Então é bom ter cuidado para depois não estar chorando lá na frente. Né? Pois é. Chorando por algo que poderia ser resolvido lá atrás, e às vezes a consequência que vem depois é bem maior. O problema é bem maior, né, pastor? Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí e compartilhe com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IADPE Oficial e também no Rede Brasil Oficial. Até já já. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem. Obrigada a você que permaneceu aí ligadinho com a gente e não mudou de canal. E você já compartilhou o link da transmissão? Acesse agora, os nossos canais do YouTube que você já conhece, o IEADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Copia o link e envia aí no WhatsApp para o máximo de pessoas. Vamos convidar todo mundo a participar hoje aqui com a gente. Muito bem. Nós vamos agora com a participação de vocês, com mais perguntas para os nossos convidados de hoje, o evangelista André Alencar e o jovem Miquéas Gondim. A primeira pergunta é da jovem Anne Caroline, da congregação em Alto da Bondade, área 26. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos que se encontram no estúdio do Espaço Jovem. Me chamo Anne Caroline, congrego em Alto da Bondade 2, área 26, e mediante ao tema abordado hoje, a minha pergunta é a seguinte. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: remir o tempo porque os dias são maus. A minha dúvida é, procrastinação acaba se tornando um pecado? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe Anne Caroline e todos os jovens lá da área 26. E aí, pastor? Se torna um pecado a procrastinação? Veja só, se a gente parte do princípio que a procrastinação é o ato de você deixar para depois uma tarefa, se a gente traz para o contexto bíblico, pergunta se isso pode ser pecado. Quando a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? E ali no caso é o pecado da omissão, né? Você está se omitindo, está deixando de fazer, né? Deixar de fazer o bem já é pecado, né? O pecado não se constitui apenas em fazer o mal, né? Deixar de fazer o bem também é pecado. Então, quando você entende que o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, já falava sobre o dever de remir o tempo, e ali a ideia de remir o tempo literalmente é aproveitando bem o tempo porque os dias são maus. Então, se a gente não aproveita bem o tempo, se a gente deixa de fazer o que é correto, a gente entende que está pecando, eu entendo que sim. Agora, é claro que é um pecado numa proporção menor em termos de gravidade. O problema é que pecados de menor gravidade ou erros de menor gravidade, como o pecado da omissão, né? Você deixar de fazer o bem ou você deixar para depois o que deveria ser feito, normalmente não causam tanto medo, tanto impacto, porque a ideia de que, não, eu não fiz hoje, mas eu posso fazer amanhã. Faço depois. Vou fazendo depois. Então isso tira um pouco da pessoa aquela percepção da gravidade do caso. E algo até simples que poderia ser feito hoje, quando deixado para amanhã, se a gente entende que o imprevisto pode acontecer, uma impossibilidade pode chegar para nós e de repente a gente não consegue mais fazer aquilo, então isso pode se tornar algo grave, né? Nós citamos aqui anteriormente o exemplo de Davi, nós poderíamos citar o exemplo do... A gente não sabe porque é uma parábola e na parábola dos talentos há aquele que pega o talento em terra. Ele se omite, né, de fazer o que deveria fazer, que era desenvolver, multiplicar os talentos. Ele deixa claro que não faz isso porque tinha medo da severidade do seu senhor. Então ele se omite, ele deixa de fazer. Poderia até pensar, não, talvez amanhã eu posso mudar de ideia. Fato é que ele não fez. Isso custou muito caro para ele. Isso. Então, se você parte do princípio que no nosso contexto pentecostal, que a gente entende que Deus não nos manda executar uma tarefa apenas quando nós somos chamados a executar essa tarefa. Como assim, pastor? Normalmente, quando Deus tem algo para nós, Ele já espera de nós uma atitude antes. Vou dar um exemplo mais claro. O jovem que sente uma chamada, uma vocação ministerial, o que é que a gente costuma dizer para ele? Ah, não, quando você se tornar alguma coisa, quando o teu líder te chamar para alguma coisa, aí você começa a ler a Bíblia. Não é essa a orientação que a gente dá. A orientação que a gente dá é, independente da vocação que você tem, a gente sabe que o vínculo, né, com a palavra de Deus, o dever de ler a Bíblia, manter uma vida devocional, isso é o básico para quem quer viver uma vida espiritual saudável. Agora, para quem entende
que tem uma responsabilidade, uma vocação, essa pessoa precisa estar se dedicando antes mesmo de desempenhar uma função. A gente está com as meninas aqui que cantam e eu tenho certeza que elas não começaram a se dedicar ao louvor, à questão da afinação, só depois que receberam oportunidade. Quando receberam oportunidade, é porque alguém já tinha percebido que elas tinham uma aptidão. E se tinham essa aptidão é porque já vinham desenvolvendo isso, tô certo? Então, quando você deixa para depois, né, sempre tá pecando, a gente pode dizer que sim, mas não um pecado para a morte, não um pecado que comprometa a salvação, que comprometa a comunhão. Agora, pequenos erros, quando repetidos constantemente, podem levar a uma consequência muito grave. Numa das parábolas que Jesus conta, e o objetivo ali não é falar de procrastinação, mas a Bíblia fala de um homem que derrubou seus celeiros anteriores, fez celeiros maiores, aumentou os seus recursos, o seu estoque, disse assim, alma, come, bebe, regala-te, descansa, achando que teria todo o tempo do mundo pela frente para desfrutar do que ele havia alcançado, e foi surpreendido com uma voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Né? Então, ele não tinha tempo mais disponível para desfrutar do que ele acumulou ao longo dos anos. Então, muitas vezes o problema é que a pessoa acha que vai ter todo o tempo do mundo, vou me dedicar, eu vou estudar um idioma, eu sou muito jovem, e às vezes a vida da gente toma um rumo. Hoje a gente tem tempo disponível para fazer um curso, para aprender um novo idioma, para incrementar o currículo da gente, mas eu tenho tempo disponível, eu sou jovem, é melhor investir hoje, né, uma vez que a pessoa tem essa oportunidade. E eu digo até na questão da procrastinação, até no sentido de desfrutar, né, porque acho o seguinte, você investe tempo, você dedica parte do seu tempo para os estudos, para a carreira profissional, eu entendo que até o desfrutar do resultado do teu trabalho também deve ser vivido hoje, né? Porque tem gente que às vezes vai para outro extremo, não procrastina a questão profissional, estuda, se dedica, trabalha muito, mas esquece que também tem o lazer com a família, tem o tempo com os filhos, tem o tempo com a esposa, mas pensa, não, eu tenho que correr atrás, e aí pode correr também um outro risco. O extremo, né? Exatamente, vai para um outro extremo, se dedica muito ao trabalho, à carreira, mas sacrifica, né? Vai deixando sempre para depois o tempo que poderia estar com a família. Então a gente entende que procrastinação é prejudicial em qualquer área da vida. Quando o apóstolo Paulo fala sobre aproveitar bem o tempo, né? Remir o tempo, é em todos os sentidos. Então, pequenas falhas podem levar a consequências trágicas. Só citando aqui um exemplo disso que a gente estava falando, minha esposa outro dia estava assistindo uma matéria de uma mulher que se tornou CEO de uma empresa e galgou uma posição muito privilegiada, que poucas pessoas alcançaram, e a repórter perguntava para ela, o que foi que você teve que sacrificar para chegar a essa posição? E quando ela foi responder, as lágrimas caíram dos olhos, porque ela disse, eu tive que sacrificar minha família. Então ela dedicou muito tempo, muita atenção à carreira, mas foi deixando para depois o contato com os filhos, o contato com o marido, isso custou o casamento dela. Então, a gente tem que aproveitar o tempo em todos os sentidos. Provérbios, capítulo 3, versículo 6, Salomão diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A ideia de reconhecer Deus em todos os caminhos, a ideia de caminhos ali fala das diferentes áreas, diferentes veredas da vida da gente. Então, na nossa caminhada, a gente tem uma vida emocional, uma vida profissional, uma vida acadêmica, uma vida como filhos, como pais. Todas essas áreas precisam estar subordinadas a Deus. A gente precisa submeter a Deus
e aproveitar o tempo da maneira correta em todos esses aspectos. E como obreiros e ministros jovens que somos, né, eu me identifico com o senhor, apesar de não ter a mesma idade, mas a gente muitas vezes é desafiado a administrar bem essa área, porque a gente ama a igreja, a gente quer estar na igreja, mas a gente entende que precisa também aproveitar o tempo com os filhos. Né? Eu admiro muito o pai do pastor Samek, que a gente conviveu na missão, porque ele sempre conseguiu conciliar muito isso, né? O trabalho missionário, a dedicação com a igreja, mas isso é uma característica da missão, que se a gente sabe aproveitar bem, a missão dá essa oportunidade, que é trazer os filhos para o envolvimento com a obra do Senhor. E eu observava muito isso no pastor Roberval, que ele conseguia conciliar o trabalho da missão, mas tendo sempre os filhos envolvidos. Então, não é interessante você aproveitar bem o tempo numa área e esquecer outra área. Tem que aproveitar bem em todos os sentidos. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu estava lembrando disso, eu não sei se foi o pastor Fábio que contou, né, a história da mãe dele, que fez ele andar em cima de uma cordinha se equilibrando. Então, acho que o equilíbrio, ele deve nos acompanhar, né? Entender que o tempo não é nosso, que nós temos o agora, Deus nos concede agora, não sabemos, como o senhor falou, né? Imprevistos podem acontecer, então a gente precisa se equilibrar mesmo. E essa questão do equilíbrio que a senhora falou é muito interessante, por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, com relação às coisas da igreja, tá tudo em dia. Com relação à carreira profissional, tá tudo em dia. Mas em uma outra área da vida, não, isso aqui eu vou deixando para depois. Então, e depois vira uma bola de neve. Exatamente. Exatamente. Você falando nisso, pastor, às vezes a pessoa tem tudo em dia com a área da igreja, né, a área espiritual, a área do trabalho, e por deixar outra área sem aquele cuidado, aquela outra área que não foi cuidada traz problemas que afetam a área espiritual, a área do trabalho, a área da família. E um exemplo claro disso, a gente vai citar o nome dele muitas vezes, é o próprio Davi. Isso. A gente olha para Davi, um compositor de salmos extraordinário, um homem segundo o coração de Deus, um adorador diferenciado na escritura, um profeta que ele compõe salmos proféticos, um homem que em várias áreas, né, um guerreiro notável, venceu gigantes. Um exemplo em diversas áreas. Em diversas áreas, mas na questão familiar ia sempre deixando para depois, e aconteceu o que o senhor falou. Daqui a pouco, aquele problema que ele deixou para depois afetou todas as demais áreas da vida dele. Então, tem que aproveitar bem o tempo em todos os sentidos e tendo esse pensamento em mente. Não é porque é um pecado de menor gravidade que eu vou deixar de dar a importância devida. Tem que ter cuidado em todos os sentidos, porque pequenas falhas podem se transformar numa bola de neve e afetar... Podem gerar grandes repercussões. Exatamente. E olha, a gente tem mais uma pergunta da jovem Geimice Rabelo, lá de Bairro Novo, Camaragibe, área 26. Vamos conferir? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos os que estão participando do programa Espaço Jovem. Meu nome é Geimice, faço parte na área 24, na congregação em Bairro Novo, Camaragibe. De acordo com o tema que está sendo tratado, a minha pergunta é a seguinte: quais os grandes riscos de não se viver uma vida com propósitos definidos? Amém. Deus Amém. abençoe os jovens lá da área 26. Isso, eu errei o nome, a irmã Geimice. Olha Agora aí. falei certo. Esse é o preço de ter nomes difíceis. Eu Acontece entendo, comigo viu? também. Eu entendo. E aí, irmão Miquel, você falou do começo, né? Sim, sobre sim. a importância de ter objetivos definidos. Pastor, essa questão de ter uma vida sem propósitos é uma vida até um tanto quanto arriscada, né? Diríamos que, como a Bíblia nos diz, né? É correr atrás do vento, né? Para onde me levar, né? A pessoa que geralmente não tem objetivos, ela não tem perspectivas e precisa acostumar-se com aquilo que chegar para ela. Já que ela não tem nenhum objetivo, nenhum alvo, nenhum propósito, aquilo que vier para ela vai ser bom. Por isso que é sempre importante nós termos metas e objetivos traçados, até porque deve ser muito frustrante você chegar naquela fase da vida em que você olha para trás e vê por onde passou, aquilo que conquistou, você perceber de que perdeu muita oportunidade,
de que não objetivou, de que não conseguiu vivenciar coisas novas porque não traçou objetivos e planos, deve ser muito frustrante. Você chegar num ponto da vida de que você olha para trás e percebe de que poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor. Um grande exemplo de um homem de Deus que pôde olhar para trás e perceber de que conquistou o objetivo de Jesus para a sua vida foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele já estava preso em Roma, sabia que ia morrer, mas ele falou para Timóteo: olha, Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo derramado como oferta de libação, o tempo da minha partida está próximo, mas tem uma coisa, eu combati o bom combate, eu acabei a corrida e guardei a fé, e desde agora só estou aguardando a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. E um grande exemplo também é o próprio Jesus, né? O profeta Isaías vai dizer, capítulo 53, acho que o versículo 11, falando acerca da obra da salvação, da redenção, diz de que o Messias verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Muito bom, né? Você chegar no fim da vida, quando você termina os seus objetivos, olhar para trás e perceber, realmente, valeu a pena todo esforço, todo sacrifício, traçar metas e objetivos, correr atrás, conseguir, porque o sentimento de satisfação deve ser muito grande. E nós precisamos ter propósitos e objetivos, porque, já disse um certo filósofo cristão, né? O propósito da vida é uma vida de propósitos, pastor. Glória a Deus. Amém. E agora eu queria convidar você, né? Vamos louvar a Deus? A gente quer aproveitar esse momento musical para dizer que você também pode participar do nosso programa com o louvor. Envia para o nosso WhatsApp um vídeo de até 30 segundos cantando aquele louvor que você gosta muito. E você pode assistir aqui mesmo no Espaço Jovem. Então anota aí o número, é o 819-9209-4819. E agora a gente vai assistir alguns dos vídeos que a gente já recebeu de vocês. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso és pra mim. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. É você, só quero ver você, só quero ver você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus, que o Senhor continue abençoando todos os jovens que estão participando. Estamos recebendo vários vídeos, né? Se você ainda não mandou o seu vídeo, prepara aí e mande, será uma bênção para a glória de Deus. Nós temos, pastor, irmão Miquel, também nós temos aqui mais uma pergunta. E agora essa pergunta vem de longe, pastor, vem lá de Porto, Portugal. Nós vamos ouvir aqui a pergunta do jovem Ivo Moreira, que também é diácono lá na nossa igreja. Vamos conferir? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, ao nosso evangelista Sameca, a irmã Zanete, assim como todos os convidados e toda a equipa que forma o Espaço Jovem. O meu nome é Ivo Moreira, eu faço parte da missão em Portugal, na cidade do Porto, e a pergunta que eu tenho é costume e natural de cada início do ano nós fazermos propósitos. A minha pergunta é a seguinte:
Por que muitos não conseguem dar continuidade e o que podemos fazer para alcançar tais metas? Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Ivo, né? Que é natural lá de Porto, Portugal. Todos os jovens lá que fazem parte da missão em Portugal. Amém? Pastor, e aí? Começo de ano, né? Tem aquela tabelinha. Aquelas tem gente famosas resoluções de ano novo. Tem gente que faz até tabelinhas mais organizadas no computador, objetivos, mas de vez em quando não consegue. Né? E a gente já tocou aí um pouquinho no começo sobre isso. Olha só, na pergunta anterior, Miqueias fez uma colocação que eu achei fantástica. Quando você não tem propósitos na vida, você não tem objetivos definidos e você acaba absorvendo aquilo que aparece. O efeito negativo disso é que no final da vida você vai ser tomado por um sentimento de frustração, que é justamente o que nós não encontramos em Paulo. Paulo aproveitou cada oportunidade porque ele combatia o bom combate. Coisa triste é você chegar no final da vida Correr e não chegar a lugar nenhum. Não chegar a lugar nenhum. Né? Lembrei daqueles leprosos, aqueles 4 leprosos lá durante o cerco de Samaria, que até homens que totalmente à margem da sociedade, quando viram aquela situação, né? Quando se depararam num contexto de dizer, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. E se a gente vai morrer de todo jeito, vamos morrer fazendo alguma coisa? Vamos até o arraial dos assírios. E chegaram lá, Deus, através daqueles leprosos, promoveu um grande livramento, tudo a partir de uma iniciativa de quem não tinha nada para oferecer. Mas Deus viu uma atitude naqueles 4 leprosos e eles acabaram se tornando um instrumento de Deus para um grande livramento. O que é que a gente entende com isso? Sempre que a nossa vida está dentro de um propósito, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque esse é o objetivo, é que a nossa vida glorifique a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se a gente conquista uma casa e a gente agradece isso, o nome do Senhor é glorificado. Se a gente consegue, com muito sacrifício, matricular um filho na faculdade e fazer com que ele se forme, isso glorifica o nome do Senhor. Todo propósito que a gente consegue alcançar, todo objetivo que a gente consegue alcançar, seja ele no mundo espiritual e até nas nossas questões pessoais, quando nós alcançamos, ele glorifica o nome do Senhor. E aí, voltando para a pergunta do irmão Ivo, lá em Portugal, o que ocorre? Se a gente sabe que alcançar propósitos, que alcançar objetivos definidos nesses propósitos, faz com que o nome do Senhor seja glorificado, que a fé de muitos seja fortalecida, se os nossos propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus, evidentemente a gente sabe que vai ter que lutar contra a nossa própria natureza, que a nossa natureza sempre vai querer se acomodar de alguma forma, então a gente luta contra ela. Entrar no modo soneca. Exatamente. E essa é a nossa inclinação natural. E é para isso que existe uma coisa que a gente chama de disciplina. Ora, qualquer um de nós, num dia frio, né, um dia de chuva, a gente que vive numa região aqui que os dias frios são raros. Então imagina aquela invernada que dá aquela chuva e você acorda 7 horas da manhã e sabe que tem que levantar para cumprir suas tarefas, mas a vontade que você tem é ficar lá agasalhadozinho, né, junto da esposa, ou os filhos vêm para a cama para brincar com você, a vontade que você tem é de ficar ali mais tempo, se divertindo, mas tem uma coisa que chama disciplina. Você entende que não, aqui está gostoso ficar aqui, mas tem que levantar, tem que correr atrás, porque a gente tem uma meta para o dia, para a semana, para o mês, e tem que correr atrás dos objetivos. Então, nós temos que lutar contra a nossa natureza para alcançar o objetivo. As tarefas, na maioria das vezes, né? Nossas obrigações não são tão agradáveis, mas precisam ser feitas. Precisam ser feitas. E amanhã terá as obrigações de amanhã. Exatamente. Então, e isso é uma questão de disciplina. A gente aprende a lidar com isso. Fazer mesmo sem gostar. Aquela louça na pia tem que lavar mesmo assim, né? Mesmo que você não goste. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Antes subjugo ou reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo entendia que eu tenho uma disciplina, eu tenho que saber dizer não para a minha natureza.
um outro inimigo de propósitos, ou uma outra razão pela qual nós encontramos dificuldades para cumprirmos os nossos propósitos é a própria oposição do mundo espiritual. Mas é interessante a gente observar que Deus é o mais interessado, que nós cumpramos, né, o propósito das nossas vidas, ou o propósito que nós estabelecemos dentro da vontade de Deus. Deus é tão interessado nisso que a gente observa como Deus não quer que a gente deixe as coisas inacabadas. Jesus fala, por exemplo, ele ilustra ali, qual de vós querendo edificar uma torre, primeiro não se assenta, faz o levantamento de gastos para ver se tem com que acabar para que não aconteça, de havendo lançado os fundamentos, não conclua e alguém passe, olhe e zombe, porque esse aí começou a edificar, mas não concluiu. Jesus não quer que a gente passe por isso, ele quer que a gente conclua os objetivos. Ele disse ao profeta Daniel, tu, porém, vai até o fim. A Abacuque ele diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que ele não diz no início dos anos? Porque para iniciar, todo mundo tem ânimo. Agora mais animado, né, nós estamos em janeiro. Em janeiro, o que teve de gente imprimindo plano de leitura da Bíblia anual, definindo dieta, estabelecendo quantos quilômetros vai caminhar, vai pedalar para perder peso. Essa fase do ano é a fase do estabelecimento de muitas metas. Agora, se essas metas vão ser cumpridas, vai depender da disciplina, da gente buscar ajuda em Deus, né? Porque às vezes a gente tem ânimo para começar, consegue chegar até a metade, mas falta força para avançar. Eu acho que é por isso que o profeta Abacuque diz assim, aviva no meio dos anos, porque na metade do caminho tu dá um reforço aqui, tu fortalece a gente e dá pra gente chegar até o final. Amém. Tinha que ser no meio dos anos, porque no início todo mundo tem ânimo para começar. O desafio é chegar até o fim, mas como disse, né, a palavra de Deus no livro de Daniel, tu, porém, vai até o fim. Amém. Amém. Glória a Deus. E olha, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas eu digo aqui também, pastor, tu, porém, vai até o fim? Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Essa casa é sua casa, entregamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, entregamos ela para ti. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Glória a Deus, o Espaço Jovem está de volta. Encontre a nossa transmissão também nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também no Rede Brasil Oficial. Assim que terminar o programa aqui, você pode encontrar ele na íntegra no canal IEADPE Oficial. Então não deixe aí de compartilhar com seus amigos e familiares. Isso, no programa de hoje nós estamos falando sobre a procrastinação. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o evangelista André Alencar, lá da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e o jovem Miqueias Gondim, da área 2. Muito bem, e voltando ao assunto, queremos começar aqui com o nosso irmão Miqueias. Geralmente o procrastinador é alguém que acredita que terá mais tempo do que realmente possuirá. Será que ele, na realidade, não é alguém que acredita ter o controle de sua vida? Por exemplo, vou deixar para fazer isso amanhã, quando ele ainda vive no hoje e não sabe se haverá um amanhã para ele. Pois bem, pastor, nós seres humanos às vezes temos essa falsa sensação de sermos os detentores do nosso futuro.
E se o senhor me permite, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus. O apóstolo Tiago vai falar sobre isso muito claramente, acerca da falibilidade dos projetos humanos e de que o amanhã, ele não é uma propriedade nossa, ele pertence ao Senhor. No capítulo 4, versículo 13, a epígrafe do texto vai falar o seguinte: a falibilidade dos projetos humanos. Ele vai dizer o seguinte: ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? Ele responde: é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Ele ainda diz assim: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós, por mais que muitas vezes tenhamos essa postura de planejar baseado no amanhã, devemos sujeitar o nosso planejamento ao querer do nosso Deus, porque o amanhã pertence ao Senhor. E o próprio Jesus ainda falou de que basta a cada dia o seu mal, porque o amanhã cuidará de si mesmo. O amanhã pertence a Deus. É errado planejar? Não. Eu tenho que planejar, mas planejar sempre submetendo o meu planejamento ao planejamento maior, que é o do nosso Deus. Fazendo assim, nós estaremos descansados de que, se Deus está cuidando disso, aquilo que vai acontecer da melhor forma e da melhor maneira. Porque o amanhã pertence a Deus, na verdade tudo, né? Paulo vai dizer aos Romanos 11:36, ele termina o seu canto dizendo de que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo pertence a Deus, a nossa vida e, inclusive, o nosso amanhã. Amém. Então devemos aproveitar, pastor, o presente, né? Às vezes tem pessoas que deixam de viver o presente por ter um sentimento assim muito futurístico, né? Tá sempre pensando no futuro e esquece de viver o hoje. E às vezes isso pode custar a vida eterna. Eu me lembro, acho que em todas as gerações esses exemplos sempre foram presentes. E muitas vezes parece até jargão de evangélico, mas eu já vi e já presenciei muitas vezes em cultos de pregação, no momento do convite, né? O convite ao pecador para receber a Jesus. E eu tive a oportunidade de ver uma vez na cidade onde eu pude trabalhar como jovem, né, em Carpina. Quero até mandar um abraço aos irmãos de lá. Eu lembro que num trabalho evangelístico, o irmão que fazia o convite falava categoricamente: venha hoje, quem sabe essa não é a tua última oportunidade. E eu lembro de um rapaz que viveu no mesmo bairro que eu vivi, e alguns irmãos estavam próximos dele, e ele chorava muito, chorava compulsivamente, estava afastado da igreja, e os irmãos chegaram perto: vamos lá, rapaz. Ele disse: Deus está falando contigo. E ele chorava, e uma coisa assim, muito forte mesmo. E o irmão que fazia o convite dizia: quem sabe hoje não é a tua última oportunidade. E de fato foi. Aquele rapaz disse: não, hoje não, né? Outro dia. E quando estava voltando, a van onde ele estava viajando colidiu. Ele foi a única pessoa que morreu e perdeu, né, a oportunidade de passar a vida eterna com Deus, porque deixou para amanhã o que não podia ficar para amanhã. Se me cabe aqui, pastor, uma pequena dica que eu gostaria de deixar para alguns jovens, porque eu fui jovem também e eu sei o que é essa questão de procrastinação. Uma das coisas que ajuda muito a gente a vencer isso é quando a gente estabelece a prioridade daquilo que é importante. Então, uma vez uns jovens, numa conversa assim, perguntaram: pastor, como é que o senhor orienta essa questão de quem quer viver uma vida de oração, de leitura da palavra? Eu digo: a melhor maneira é a seguinte: acordou, primeira coisa que você faz, dobra logo o joelho e vai orar, porque
principalmente para quem está lendo a Bíblia com propósito. Quero ler a Bíblia toda até o final do ano. A dica que eu dou, acordou, a primeira coisa do dia, faz logo isso. Porque quando você pensa, não, depois eu faço, vai aparecendo coisas, vai surgindo situações que você não consegue administrar depois, aí acumula, aí a pessoa já perde o ânimo. Então, se sabe que é importante, sabe que é crucial, acordou, dedica logo o teu tempo naquilo que realmente é prioridade. Jesus ensina isso. Primeiro lugar é buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Então, estabeleça a prioridade e vá em busca delas. Se quer ver uma vida de oração, acorde logo antes de olhar o zap, ver que mensagem chegou, dobra logo o joelho, vai orar. Ler a Bíblia, antes de fazer qualquer coisa, vai logo, pega lá aquela porção, aquela quantidade de capítulos, começa logo lendo e deixa as demais coisas para um segundo momento. Então, quando a gente estabelece a prioridade e persegue a prioridade sem deixar para depois, há uma grandiosíssima probabilidade da gente alcançar os nossos objetivos de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus. Amém. E no decorrer do programa, né, a gente falou muito sobre Davi. A gente percebe que ele se encaixa, né, de certo sentido, nesse tema que a gente está tratando hoje. Ele sempre deixava, como o senhor já falou no bloco anterior, sempre deixava a correção dos filhos para depois, para uma outra oportunidade. E a gente percebe, né, que isso acarretou em diversas tragédias familiares. Que lições a gente pode tirar, a gente pode aprender, né, com Davi, do que não fazer, eu acho. Que nesse exemplo a gente pega assim, o que não fazer. Do que não fazer, a gente aprende muito com Davi sobre não delegar responsabilidades que devem ser administradas por nós mesmos. Então, o que acontece? Quando Absalão se revolta contra o pai, ele fica na casa do avô dele, Jesus, se não me falha a memória, e ele permanece lá algo em torno de 2 anos também, 2 ou 3 anos, não recordo bem, e Davi, ao invés de tomar a iniciativa, não, tenho que ir lá, tenho que chamar meu filho, trazer ele para cá, conversar com ele, ele descansa porque, não, está na casa do avô, que muitas vezes o que é que retarda a postura dos pais? Porque o avô desenrola a guerra, né? Naquilo que era competência do pai fazer. A gente sabe que os avós ajudam muito a gente, tudo bem. Ajudar é maravilhoso. Agora, desempenhar uma tarefa que compete a nós, que esse foi o problema de Davi. Quando Absalão volta para Jerusalém, ele fica morando a uma curta distância do palácio. Mas Joabe vai buscar Absalão, mas Joabe passa mais, acho que 2 anos, morando perto do palácio e Davi não vai ao encontro dele, sempre deixando para depois, até que chegou uma hora que Absalão fica tão indignado que ele manda tacar fogo no campo de Joabe, provoca uma situação e ele diz assim, diga ao rei que eu quero ver a face dele, nem que seja para me matar, nem que eu morra, mas eu quero ver a face do meu pai. Então, Davi sempre deixava para depois, isso com Absalão, isso com Tamar, isso com Adonias, né? Adonias era um menino bonitão, né? E nunca contrariava o bichinho. Aí Adonias vai crescendo sem limites, Davi de alguma forma vai sempre deixando para depois a correção, até que chegou um momento que se tornou irreversível, não tinha mais como corrigi-lo. Uma prova disso, e aí eu recordo que a gente falou, né? Procrastinação é um pecado de uma gravidade menor, mas que pode levar a uma gravidade maior. Ele vai deixando a correção de Adonias para depois. Quando chega um momento, Adonias atinge a fase adulta. Fugiu do controle. E fugiu do controle de tal maneira que Adonias não respeitou a palavra do pai dele de que quem iria reinar era Salomão. Já havia ficado claro que o sucessor de Davi era Salomão, o próprio Deus havia dito isso, mas na mente de Adonias, o que é que pairava? Não me interessa o que o meu pai falou, não me interessa o que Deus falou, eu vou reinar. Então,
Isso foi grave, tanto que mais à frente isso custou a vida do próprio Adonias. Mas essa situação tão terrível chegou a esse ponto por quê? Porque Davi negligenciou ações que deveriam ter sido tomadas ainda na infância de Adonias. Mas o bichinho não, né? Que é o que muito pai faz. Não, fulano, para de fazer isso, senão você vai apanhar, ou senão papai vai lhe castigar. Aí não corrige. Aí a criança vai se acostumando com, não, pai só tem bocão, pai só faz dizer e não resolve nada. Aí daqui a pouco a criança vai crescendo sem limites, por conta dos pais que sempre vão deixando para depois ações que deveriam ser tomadas na própria infância, e a Bíblia ensina isso. A Bíblia orienta a gente a corrigir a criança enquanto é criança, mas veja que a preocupação de Deus é com o destino final. Você açoita ela agora para livrar a alma dela do inferno. Então, se a gente deixa para depois, chega uma hora que quem vai ter que corrigir é a polícia. Por quê? Porque os pais deixaram para depois. Então, de tantas lições que a gente aprende com Davi sobre o que não fazer, eu acredito que a que diz respeito à criação de filhos e os relacionamentos familiares são as mais contundentes. E mais uma vez eu reafirmo, é melhor aprender com os erros de Davi sem ter que reproduzi-los na nossa experiência familiar. Muito bem. Pastor, nós vamos aproveitar a oportunidade também, vamos ouvir mais uma vez nossas irmãs que estão aqui, né? Louvar ao Senhor. E você que está em casa, participe também desse momento de louvor. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia, glória a Deus. Reconheço que oro tão pouco e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor, vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que tu fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, temos ainda alguns minutos e temos uma pergunta que a maioria dos jovens sempre fazem essa pergunta, né? Podemos retardar o projeto de Deus em nossas vidas devido à procrastinação? Eu acredito que não apenas retardar, até comprometer. Um exemplo claro disso é Sansão. Sansão ficou muito definido, muito bem definido o propósito da vida dele antes mesmo que ele nascesse.
E normalmente os jovens, né? Normalmente nós como cristãos estamos acostumados a enxergar o fracasso de Sansão com Dalila. Mas o fracasso de Sansão começou quando ele foi deixando para depois o compromisso que ele sempre deveria ter mantido desde cedo. Ele era nazireu, não podia tocar em cadáveres, tinha uma série de orientações que ele recebeu ainda na infância, certamente. Mas você observa que Sansão basta encontrar um favo de mel junto do cadáver de um leão, ele percebe que não tem ninguém olhando, ninguém está vendo, ele vai lá e pega em algo que ele não poderia tocar, simplesmente pelo prazer de comer mel. Então, qual é a ideia ali? Não tem ninguém vendo, ou seja, aquele compromisso de levar a sério o seu voto de nazireado deveria ter sido observado desde muito cedo. Mas quando é que Sansão vai dar a devida importância ao propósito da vida dele? É quando já está perto de morrer. E Sansão é um homem notável na Escritura, mas dá para a gente parar e pensar o que Deus não poderia ter feito, quão grandes obras poderiam ter ocorrido se Sansão tivesse levado a sério o propósito de Deus na vida dele. Tanta gente que acho que deixou para depois o compromisso, chegou uma hora que não tinha mais, como o próprio Saul, Saul que foi um homem que o próprio Deus disse, se você fizer tudo certinho, não vai faltar sucessor para você no trono. Então, Deus deixou claro, se você andar na linha, o propósito é para você e para a tua descendência. Vai dar tudo certo. Não é, mas Saul não levou a sério. E eu acredito que todo fracasso da vida espiritual começa com procrastinação. Por quê? Quando você deixa para depois que deveria ser uma prioridade, você está relegando a segundo plano aquilo que é importante para Deus. Então, quando você deixa de dar a devida importância, a devida honra ao que é sagrado, está deixando para depois, esse é o primeiro passo. Esse é o problema, é aí que está o perigo. Não parece ser algo tão grave deixar algo importante para depois, mas quando se torna irreversível, você compromete os propósitos de Deus na sua vida e as consequências podem ser trágicas. E ainda temos a questão, pastor, de que a procrastinação, se não tiver cuidado, ela pode se transformar em um vício, não é isso? É um mau hábito. O mau hábito é o vício, na verdade, né? E o que acontece? A pessoa se condiciona a esse estilo de vida, por isso que é muito importante conhecer esse problema. Eu acredito, pastor Samek, quando a gente tem conhecimento, isso aqui é uma debilidade, como as meninas cantaram, aqui. Eu reconheço que eu oro pouco. Quando a gente reconhece o problema, a gente já tem metade da solução. Difícil é quando a pessoa deixa tudo para depois e acha que por não ser algo tão grave não tem problema. Mas essas pequenas debilidades, esses pequenos hábitos negativos se tornam um vício, daqui a pouco se torna mais difícil abandoná-los e as consequências, a conta vai chegar em algum momento. A conta chega, para todos. E acredito, que quem assistiu até agora, você que está aí, ficou até o finalzinho do programa, talvez você tenha se perguntado, e o que é que eu posso fazer para não viver procrastinando? Então, pastor, qual é o conselho final para esses jovens que estão nos assistindo até agora e estão querendo saber o que é que eles fazem para não ser uma pessoa que se condiciona a adotar esse modo de vida? Alguns blocos atrás, o Miquel usou uma palavra que ela é muito, muito forte. Ela tem tem um emprego muito utilizado no ambiente corporativo, administrativo, que é proatividade. Então, a ideia da proatividade é você ser uma pessoa de iniciativa. Eu acho interessante isso. Davi conviveu com pessoas proativas. Uma vez quando ainda não havia ascendido ao trono, ele disse assim, quem me dera beber da água que está lá na fonte, acho que de Belém, se não me falha a memória. Sim. E ele tinha soldados que estavam com ele, guerreiros que estavam com ele, que perceba que Davi não pediu para beber aquela água. Ele disse, quem me dera beber daquela água.
Os guerreiros que estavam com ele disseram assim, ele está querendo isso. Eles foram lá, irromperam contra uma guarnição de filisteus, trouxeram a água porque entenderam, o chefe está querendo isso aqui, a água está aqui. Então, isso é proatividade, é você ter uma atitude que já se antecipa, é você ter iniciativa. O grande objetivo de você vencer a procrastinação é ter atitude. E cada pessoa tem que descobrir uma estratégia para isso. Vou dar um exemplo aqui, nesses minutinhos restantes, que eu achei interessante. Veja que coisa engraçada. Eu conheci um irmão que ele tinha um compromisso e ele tinha que acordar cedo. Então, se não me falha a memória, o compromisso dele era estar às 7 horas para desempenhar uma determinada tarefa. Aí ele colocava o despertador de 5 horas da manhã, porque ele pensava, não, acordo 5 horas da manhã, vai dar tempo de tomar banho, tomar o café da manhã, tudinho, eu vou chegar lá tranquilamente. O que é que aconteceu? 5 horas da manhã ele acordou e disse, tá muito cedo ainda. Aí vou tirar mais um cochilo, aquilo que a gente falou, né? Modo soneca. Aí, quando ele veio levantar mesmo, já era perto de ir para o trabalho e não foi bom. Aí o que é que ele fez no outro dia? Ele colocou o despertador de 6h30. Então, quando ele acordou, claro que isso funcionou para ele, não funciona para todo mundo. Quando ele no outro dia acordou de 6h30, que ele viu, só tenho meia hora para me organizar. Ele deu um pulo da cama, tomou banho, fez tudo ligeiro, 6h para as 7 ele estava no trabalho. Então, a pessoa tem que se conhecer. Tem gente que às vezes quando pensa, eu tenho tempo demais, relaxa. Já tem aqueles que pensam, não, eu vou deixar naquele tempo limite para fazer tudo porque eu não posso atrasar nada. Não é o adequado, porque se vem uma dor de barriga, se fura o pneu, é um problema. Mas eu penso que o ponto inicial é você conhecer que tem um problema. Não, eu deixo tudo para depois, levar isso para os pés de Jesus, tratar isso e pensar em estratégias para resolver melhor a situação. Mas não dá para ficar deixando tudo para depois, não. Porque, como diz uma estrofe de um hino que a gente ouve a vida toda, amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. Que Deus continue nos ajudando, né, para a gente vencer a procrastinação. Procrastinação, como foi dito desde o começo, é deixar para fazer depois algumas coisas que precisamos fazer agora. Isso parece familiar para você? Quantas vezes você já deixou para fazer as coisas de última hora? Vai deixando tudo para depois, para outro momento, ativando, né, como foi dito aqui, o modo soneca. É verdade, mesmo que pareça uma coisinha tão simples, a procrastinação pode trazer muitos prejuízos no ambiente escolar, no trabalho, tanto para nós quanto para os outros. Ela causa problemas desnecessários e desperdiça oportunidades. E sabe o que é pior? Que a procrastinação vicia. Se acostumarmos a deixar tudo para outra hora, acabamos adotando isso como um modo de vida. E quando menos esperamos, estamos com uma enorme bola de neve de afazeres pendentes. Adiar as coisas só aumenta o estresse e diminui as chances de cumprir bem uma tarefa. Se nós temos 30 dias para executar uma função, adiamos e fazemos tudo em um dia, obviamente a gente não vai fazer com tanto esmero como se nós usássemos todo o tempo disponível ao nosso favor. Talvez um dos grandes vilões da procrastinação seja essa imersão no mundo virtual, como vivemos hoje. Nos empenhamos para fazer algo e de repente aparece alguma notificação no celular que nos chama a atenção e acaba roubando o nosso tempo. Isso mesmo, a gente vê em Efésios 5:15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Isso aí. Então não haja, de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. O que é que ele fala? Vede prudentemente como andais, Preste atenção como você anda, preste atenção na sua vida, preste atenção nas oportunidades, no modo que você administra o tempo que lhe foi dado. Porque o tempo, como nós vimos e falamos aqui durante o programa inteiro, é algo que não se renova. Quando acaba, a gente não consegue mais resgatar. É isso aí. Quem não sabe administrar seu dia a dia, joga sua vida fora.
Comece a planejar seu dia. Quando planejamos, ganhamos tempo. Faça uma lista de prioridades e estabeleça metas que você consegue cumprir. Em Provérbios capítulo 27, verso 1, ele diz: não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Esse é o único dia que temos e pode ser que não tenhamos por inteiro. Então, sempre que tiver algo importante para fazer, não espere, não deixe para depois, façam. Amém? Começa logo, né, pastor? Não Isso quer aí. essa? Sai do modo soneca. Pastor, nós queremos agradecer a Deus, agradecer também ao nosso pastor presidente pela oportunidade de ter o senhor aqui conosco e estamos muito agradecidos a Deus. Aprendemos muito nesse momento. A alegria é toda nossa. Agradeço, né, ao nosso pastor nos liberar para estar aqui. E é sempre um prazer. Eu sempre digo que quando tenho a oportunidade de estar com vocês aqui, não é nem um cumprimento de obrigação. É uma atividade prazerosa. Amém. E nem dá vontade de deixar para depois. Dá vontade de fazer na hora mesmo. Amém. Queremos agradecer também ao nosso irmão Miqueias. Miqueias, que Deus te abençoe. Amém. E vamos orar para que em outra oportunidade você também possa estar aqui compartilhando conosco, né, as experiências. Que Deus Amém, pastor. Privilégio poder estar aqui. É muito bom estar aqui, aprender a palavra de Deus com grandes servos de Deus que aqui estão. E eu quero agradecer, né, ao nosso Deus, pastor da igreja, toda a equipe que aqui está. Também agradecer ao meu coordenador, o evangelista Sandro Firmino, meu presbítero local, o presbítero Natanael. Também a minha dirigente da campanha, a irmã Janete, serva do Senhor, a toda a mocidade ali da área 2, em especial os da congregação em Fundão. Agradeço a todos. Foi um privilégio muito grande estar aqui, podendo aprender a palavra de Deus com todos vocês que aqui estão. Amém. Queremos agradecer também a dupla, né? A nossa irmã Lídia e Sara, e também o nosso irmão Gerson, que veio hoje aqui nos ajudar no programa. Que Deus continue abençoando e outras oportunidades virão para estarmos juntos aqui mais uma vez. Cantar um pouco, vão ficar devendo. Amém. Pastor, nós sempre encerramos com uma oração. Queremos pedir para o Senhor estar orando por nós, para que não caiamos, né, no erro da procrastinação, e também pelos irmãos que estão participando. Eu tenho certeza que vidas foram edificadas através desse programa e eu tenho certeza que há pessoas que ouviram o que foi falado aqui e estão precisando de ajuda e estão reconhecendo de que Jesus, o Espírito Santo, pode ajudar eles. Então queremos pedir que o Senhor esteja orando por nós. Vamos orar, né? Porque se de repente está faltando um estímulo, um impulso, talvez para deletar o Instagram por um tempo, ou qualquer outra rede social que está roubando o tempo e fazendo com que ele seja desperdiçado, certamente Deus vai ajudar. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento tão especial, tão edificante, onde podemos compartilhar experiências, Senhor, descritas na Tua Palavra, onde podemos também te louvar, te adorar e sermos edificados pelos cânticos aqui entoados. Queremos te louvar pela iniciativa, Senhor, da Rede Brasil em trazer um tema tão oportuno. E queremos, Senhor, que Tu estejas visitando e tocando cada jovem, não apenas jovens, mas cada crente em geral que enquadra-se nesta situação, que entende que precisa administrar melhor o seu tempo, priorizando a Tua palavra, o Teu reino, para que assim, Senhor, possam viver uma qualidade de vida superior no mundo espiritual e em todas as áreas do seu viver. Portanto, Senhor, aplica cada ministração, cada passagem lida, cada experiência contada e fundamentada na Tua palavra, para que possamos Te servir melhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 E o Espaço Jovem está chegando ao final, né? Mais uma semana. Nós queremos agradecer a você que ficou ligadinho com a gente o programa inteiro e estaremos juntos na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. É isso aí, contamos com a sua audiência. Na próxima semana teremos aqui outro tema que será tratado e será uma bênção, será de edificação para a nossa vida também. Então até o próximo Espaço Jovem no nome de Jesus.